Muito bem. Sobre a interação das dimensões humanas. Então, o que acontece entre o corpo, a mente e o lado da dimensão anímica? Okay? Como é que isso funciona? Também é importante saber isso para você entender o que é mais importante das três, tá certo? E aonde que você tem que olhar. Quando nós falamos sobre a equação da cura, você vai entender por que algumas doenças não são curadas, né? Justamente porque não se olha aonde que está a verdadeira origem do problema. Então, se olharmos esse contexto, né, eu atuo nessa área da saúde já há mais de 35 anos, né, praticamente 40 anos já, e o que eu tenho observado, e não só eu, assim como grandes estudiosos da área, também falam sobre isso, e isso é muito visível dentro daquilo que eu sempre fiz, observei e continuo fazendo. Então, assim, a dimensão mais inferior é a dimensão física, que é a dimensão estrutural, o corpo humano. Então, olhando para o ser humano, a dimensão mais inferior é o corpo humano. Então, o corpo humano ele não tem ações independentes, ele não age. O corpo humano ele reage. Então, de acordo com o que eu tenho de nutriente, eu tenho mais fome ou menos fome, ou mais sede ou menos sede, ou mais cansaço ou menos cansaço, né? E por aí afora. Então, o corpo humano ele vai reagir em função de uma situação não adequada que está acontecendo com ele, certo? Depois nós temos a dimensão mental. A dimensão mental, é óbvio que ela age sobre a dimensão física, certo? Sobre o corpo. A mente domina sobre o corpo. Isso significa que o corpo vai obedecer à mente. Isso tem duas implicações óbvias, tanto pelo lado do bem quanto pelo lado do mal. Então, se eu tenho uma crença errada, essa crença pode me levar a desenvolver uma doença. Se eu tenho uma crença certa, essa crença vai me qualificar a resistir a essa mesma doença. Eu vou citar um exemplo muito simples para que você entenda isso rapidamente. Então, se a minha crença se eu estiver tomando banho quente num dia de inverno e sair para fora do banheiro mal agasalhado e tomar contato com um ambiente muito frio, se eu pegar uma friagem, eu vou pegar uma friagem e vou desenvolver um resfriado. Se eu tenho essa crença, pode ter certeza que na maioria das vezes que eu passar por isso, eu vou acabar tendo um resfriado como consequência, por causa da minha crença errada. Se eu não tenho essa crença, ou se a minha crença for positiva, por exemplo, se eu não acredito nisso, eu acredito que o meu corpo não vai produzir um resfriado se eu passar por essa mesma experiência, que é o caso da minha crença, né? Então, toda vez que eu passar por essa situação, eu não vou desenvolver o resfriado, tá certo? Entendeu? Então, isso é uma maneira muito clássica de mostrar que a mente domina sobre o corpo. Isso significa que eu posso usar a mente para produzir um processo de normalização do corpo? A resposta é sim, óbvio. Isso está cheio na literatura de exemplos de reversão de doenças consideradas incuráveis no momento que a pessoa mudou a crença, deixou de ter uma crença negativa e colocou no lugar uma crença positiva e acabou revertendo o processo. Está cheio de história aí, tá bom? Muito bem. Daí nós vamos para a dimensão anímica ou espiritual. Bom, a dimensão espiritual, o aspecto emocional, ela domina sobre a mente, certo? Vamos dar um exemplo muito simples aqui para você entender. Se você está numa situação de pavor, né? Vamos usar um extremo,
você não raciocina direito, você não pensa para agir, você não vai usar a tua razão para tomar uma atitude ou tomar uma decisão momentânea. Você não vai fazer isso quando você está numa situação de pavor. Isso mostra claramente que o estado emocional domina sobre o estado mental. E também domina sobre o corpo muito mais ainda. Muito mais ainda. Então, se eu tenho uma emoção interna que ela está aí dentro do corpo, né? Toda hora eu estou sentindo que tem alguma coisa aqui dentro que não, né, eu tenho uma sensação, né, ruim. Essa sensação ruim com certeza vai me produzir um problema no corpo. Isso também a literatura está completamente lotada de exemplos, e uma correlação, inclusive, de um tipo de emoção negativa e que tipo de órgão que ela começa a afetar diretamente. Ok? Resumidamente é isso, para você entender. Tá? Então, o anímico domina sobre o mental e o mental domina sobre o corpo. Essa é a sequência lógica de força dessas três, né? Poderíamos fazer isso em termos de círculo, né? Então, o círculo central menor seria o corpo, o círculo mais externo intermediário é a mente e o círculo externo é o emocional ou espiritual. Ok? Entendido? Muito bem. Até mais.